Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Planilheiros Brasil e hoje a gente vai falar mais uma vez, que já tem vídeo aqui no canal, sobre streaming de dados com Power BI, só que hoje utilizando o PowerShell, que aí a gente acaba com uma série de limitações que a gente possa ter em outras ferramentas e até mais barato, né? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai deixando teu like para fortalecer a amizade, ó. Pessoal do Espírito Santo, valeu, a gente teve final de semana aí, eu e o Garcia no SQLES, no último final de semana, foi show, mais de 300 pessoas, a gente deu palestra no auditório, 150 em cada uma das palestras, muito massa, brigadão, e ó, depois do vinheta a gente volta. Então, beleza, pessoal, a gente está de volta. Vamos então mostrar a nossa brincadeira, tá? Eu tenho aqui dentro do meu SQL Server uma tabela chamada vendas. Vou dar um F8 nesse, ou F5 aqui no caso. Dá um F5 nesse cara. Vou mostrar para vocês que tem uma tabela aqui com duas colunas, vendedor e valor venda. Vou inserir dados nessa tabela, que é o que iria acontecer na operação normal do dia a dia lá do teu RP. Ele irá começar a gerar vendas e inserir valores lá nas tabelas. Vou inserir um valor aqui de uma forma bem simples, dar aqui um F5, ele inseriu valores e eu vou fazer um select desse cara de uma forma um pouquinho mais rebuscada, porque eu quero agrupar os dados na minha venda por vendedor, tá? Eu vou dar um select, vendedor, sum, vendas, sum, valor da venda, né? Fazer um soma do valor da venda daquele vendedor, dando aqui um nome para essa coluna de vendas, um alias, from vendas, group by vendedor, que eu quero agrupar esse meu sum por vendedor, beleza? Vou dar um F8 nesse, um F5 nesse cara aqui, e ele trouxe aqui, ó, vendedor Rafael, vendas 37,50, Rui 22,37. Vou inserir mais uma venda aqui para o Rafael. Tá lá na operação, vendeu mais alguma coisa. Tchau, Rui. Dá um F5 e novamente fazer que é o mesmo select, tá? E agora ele trouxe, ó, Rafael 137, porque ele agregou, Rui continua com os mesmos 22,37. Garcia veio e se meteu no meio aqui, também fez uma venda de R$ 32. Vamos dar o mesmo select aqui, pagar só esse carinha aqui. Dá um F5 e ele vai trazer então Garcia com R$ 32, Rafael com 137,50 e Rui com 22,37. Beleza? Eu quero que esse dado aqui seja enviado para o meu Power BI à medida que as vendas forem rodando, certo? Caso a gente não vai enviar daqui para cá, a gente vai criar, né, um script em PowerShell que vai ficar pingando a minha base. Poderia colocar um tempo, no caso ela vai ficar pingando indefinidamente, no nosso caso. Vai ficar pingando, fazendo esse select aqui e mandando lá para o meu Power BI. Como é que isso acontece, Rafael? Vamos lá. Vou abrir meu Power BI, tá? Já estou aqui no Power BI, vou aqui em criar painel. Eu só consigo rodar o stream e fazer com que o dado flutue e apareça na tela o tempo todo em painéis, tá? Vou criar um novo painel chamado painel de vendas. Então pronto, está criado aqui o meu painel de vendas. Vou aqui de novo nos três pontinhos aqui, ó, em mais opções, e eu vou adicionar um bloco. Quando eu adiciono o bloco, aparece esse cara aqui para mim, ó, dados em tempo real. Vamos clicar nele, clicar em avançar. E ele diz que eu já tenho aqui embaixo, ó, o conjunto de dados chamado streaming. Ele procura aqui dentro do meu workspace se tem algum conjunto de dados de streaming. Eu tenho um que se chama streaming, que eu dei esse nome para ele. Mas eu quero adicionar um novo, tá? Vou adicionar um conjunto de dados, escolher essa opção aqui de API, avançar. E qual é o nome que eu quero dar? Vou dar aqui o nome de Planilheiros Vendas. Valores do fluxo de dados, do fluxo, tá? Aqui eu tenho que informar quais são as colunas que vêm lá da minha tabela que eu vou jogar para cá. No caso, ó, quando a gente gera essa query agregada, ele me gera duas colunas, vendedor e vendas, tá? Então é exatamente isso que eu vou colocar aqui. Uma coluna é a vendedor, tem que ser escrita exatamente do jeito que está lá, do tipo texto, e outra coluna chamada vendas, do tipo número. Sem segredo, tá?
ele aparece aqui como é que deve vir aqui o meu JSON, e eu vou marcar esse cara análise de dados históricos, e criou o meu conjunto de dados, e vou selecionar esse cara aqui. Essa URL de push. Vou abrir aqui um bloco de notas, porque tem um dado nessa URL de push que vai ser importante para a gente. Você vê bem aqui no meio, vai aparecer esse cara aqui, ó, datasets. Que tiver da barra depois do datasets para trás, você pode apagar. E o que tiver dessa barra aqui depois do ID do dataset, que é esse número grandão, para frente você pode apagar. Então eu tenho esse número aqui, que é o meu dataset ID. Ok? Agora vamos guardar que a gente vai já precisar dele. Ok, já tenho minhas tabelas de dados, já tenho aqui o meu dataset ID e, lógico, o dataset de streaming criado. Agora vamos então para o PowerShell. No PowerShell, vou dar até limpar aqui esse cara para ficar mais fácil a gente ver. No PowerShell eu tenho aqui então as instalações dos módulos do Power BI, tá? Sei quem já viu alguma palestra minha, seja a dessa de streaming de dados ou a de Power BI Embedded, eu mostro um pouquinho isso aqui. Simplesmente eu vou selecionar esses caras e vou dar um F8, ele começaria a instalar todos esses módulos e terminaria de instalar. Para mim aqui já está instalado, então não vou mostrar. Tá? Simplesmente eu ia selecionar o que é que eu quero e dar um F8 que ele roda só o que tiver selecionado. O que eu quero rodar novamente aqui depois, né, de ter instalado, é esse cara aqui, ó, Connect Power BI Service Account, que eu vou conectar na minha conta lá do Power BI. Cliquei nele, vou clicar aqui no nome da minha conta e pronto, ó, ele já me mostra aqui, ó, estou conectado com esse username no ID tal. Ok? Então pronto. Aqui eu já estou conectado, eu já posso começar a passar os dados lá para o meu streaming, lá no Power BI. Para isso eu vou criar um loop aqui dentro do PowerShell, exatamente para que a gente possa ficar pingando lá a minha tabela, lá do SQL Server. Caso, pessoal, isso aqui é demonstração, tá? Não vão fazer isso aí dessa forma aqui em produção. Dá para usar isso aqui em produção, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado, você não pode pingar isso aqui direto à tabela de produção, beleza? Vamos lá, o que é que eu vou fazer? Tá? Vou criar um loop. Primeiro eu criei aqui uma variável chamada i e dei o valor de i, e se i é 10. Vou selecionar aqui, dar um F8 para rodar. Então pronto, i agora já é igual a 10. Então eu criei um loop. Loop aqui no PowerShell é for. Enquanto for verdade aqui, essa expressão aqui dentro, ou seja, que a variável i for igual a 10, quando isso ocorrer, ele vai ficar rodando aqui indefinidamente esse código que tem entre as chaves. Como eu não coloquei nenhum argumento aqui para mudar o valor de i, então o i vai ser sempre 10, isso aqui vai rodar indefinidamente, ok? Dentro daqui da minha função, eu tenho um cara aqui chamado tabela, mais uma variávelzinha que é esse invoke SQL command e tal. É o resultado dessa chamada aqui, ó, certo? Essa chamada nada mais é do que uma query lá no meu SQL Server, tá? Que eu passo aqui um parâmetro query, entre aspas, que vai ser o quê? Ser esse cara aqui, ó. Essa query agrupada. Só cuidado aqui no PowerShell, porque as quebras de páginas são as quebras de linha aqui, tem alguns efeitos. Eu vou deixar sem quebra total, tá? Depois eu tenho que passar a instância de servidor, que é o nome aqui do meu servidor, e a base de dados aqui também no parâmetro database. Tudo bem? Eu vou mandar rodar só esse cara aqui, dar um F8 nele. E aqui embaixo eu tenho essa variável tabela, só para mostrar para vocês o que é que ele capturar. Selecionar ela e mostrou aqui, ó, exatamente a tabelinha que a gente tinha lá, vendedor e vendas, Garcia, Rafael, Rui, 32, 137, 50 e 22 e 37. Sem nenhum segredo, sem problema nenhum. Agora a gente precisa fazer o quê? Já tenho a minha tabela, preciso adicionar, mandar essa tabela lá para o meu dataset de streaming. Só que para o meu dataset de streaming,
eu preciso fazer uma jogadinha aqui, eu preciso transformar essa tabela aqui antes em um JSON. Para fazer isso, que o próprio SQL Server tem um cara que é o for JSON auto. Vou dar um F5 aqui e ele vai mostrar para você, ó, que a saída desse cara é um JSON, tá? Vou colar ele, copiar e colar no lugar da minha query aqui. Colei, vou desfazer essa quebra. Beleza. E agora pronto. Já está a minha query aqui feita direitinho no formato JSON. Depois eu preciso então agora usar um método aqui, add Power BI Row, no dataset que eu vou informar, que no caso tem que ser lá o meu dataset de streaming, que é esse cara aqui, ó. Minha dataset ID, daquela a gente acabou de usar, de pegar, né, lá na URL. Vou trocar, botar esse cara aqui. Table name sempre vai ser real time data, que é o nome da tabela que o conjunto de dados de streaming já cria automaticamente. Ele cria essa tabela com esse nome. E as linhas que eu vou passar é a da minha tabela, variável tabela, a 0. E ele pede aqui para fazer esse convert JSON, tá? Isso aqui eu quebrei um pouquinho a cabeça para chegar aqui, mas pode usar que dá. Beleza. Antes de mais nada, o que é que eu vou fazer? Eu vou só apagar o que é que tem dentro dessa tabela, porque a gente vai mostrar isso funcionando ao vivo. Vou dar um F5 aqui. Beleza, apagou tudo. Se eu der um select aqui, não tem nada dentro da minha tabela. Vou dar um concluído nesse cara aqui no serviço do Power BI. Vou aqui no meu Power BI. Vou adicionar um bloco, que eu quero agora mostrar os dados aqui. Dados em streaming personalizado. Vou usar a tabela que eu já criei, planilheiros venda. Qual o tipo de visualização? Eu quero usar aqui um barras clusterizado. No eixo eu vou colocar o vendedor e no valor eu vou colocar vendas. Ele já trouxe aqui porque nos meus dados eu tinha feito a primeira query. Só que avançar, aplicar e você vai ver que ele tem aqui, ó, a primeira venda, 37,50 e 22,37. Vou mandar rodar aqui o meu script, vou mandar rodar. Só para falar para vocês, pessoal, já existe aquele valor porque eu rodei uma vez aqui esse script só para testar se o script estava funcionando. Vou selecionar aqui, ó, do for até a chave e vou mandar executar esse cara aqui com F8 para executar só a parte selecionada, ok? Por enquanto aqui, ó, não está acontecendo nada, só que eu vou deixar esse cara aqui e vou pegar meu SQL Server, vou colocar aqui o SSMS e vou deixar esse outro cara aqui. Vou tirar isso e beleza. Depois dessas vendas, o que é que tinha acontecido com a gente? Eu incluí uma nova venda. Eu vou dar aqui, ó. Selecionei só esse insert, vou dar um F5 nele. Segura um minutinho que o Rafael vai aumentar o valor. Olha aí que sensacional. Agora eu estou com 137. Vou incluir agora a venda do Garcia. Selecionei da F5 e pronto, apareceu a venda do Garcia. E isso iria rodar aqui. Enquanto esse PowerShell estivesse rodando, ele iria fazer consultas no meu banco de dados e trazer esses dados para cá, com a diferença aí que vocês viram de 2, 3 segundos no máximo da informação para o dado de streaming. Então basicamente era para hoje mostrar essa brincadeira que a gente consegue fazer e aí você pensar como é que você pode utilizar melhor isso. E lógico, conhecer o PowerShell, conhecer um pouquinho de SQL Server, desses caras que fazem parte aí do dia a dia do profissional de dados. Grande abraço e ó, até a próxima. Valeu!